Está no ar. GrandeCast, o podcast onde grandes especialistas falam de temas que realmente importam. Informação, análise e conhecimento para você. Olá amigos, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Grandes Fatos. E nesta edição vamos dar início aí ao podcast sobre gestão empresarial estratégica com a participação do nosso convidado especial para o nosso programa de hoje, que é o Rony Peterson. O Rony é bacharel em ciência da computação, empreendedor no ramo de tecnologia desde o ano de 2000. Ele foi diretor distrital e instrutor de treinamentos Mastermind pela Fundação Napoleon Hill de 2015 a 2020. Também já acumula aí mais de 12 mil horas em salas como instrutor e mentor, criador do método GEM, que é gestão estratégica de negócios para auxiliar aí empreendedores levarem, claro, seus negócios aí para a maturidade também nesse método que já ajudou mais de 200 gestores a desenvolver uma gestão madura. Quando se fala, então, portanto, de empreendedorismo, quando se fala em empresas, é preciso planejar tudo que você vai fazer passo a passo. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar aqui no nosso episódio de hoje. Por isso, quero dar boas-vindas ao Rony, que está aqui com a gente. Vai nos ajudar ao longo desse podcast a desvendar um pouquinho mais de quais serão os caminhos que podem ser adotados para aquele que quer iniciar um negócio, ou aquele que já tem um negócio, já tem as suas atividades, mas que ainda tem dificuldades de como enxergar a melhor maneira de gerir esse negócio. Seja bem-vindo, Rony. Muito obrigado, agradeço aqui a oportunidade que veio a partir da Larissa. Obrigado, Paulo, por essa oportunidade de estarmos aqui falando de um assunto tão importante que é o assunto da gestão. Uma boa parte da massa do nosso país é composta por pequenas empresas, para falar a verdade, a maioria, E é o desafio da maior parte das empresas do nosso Brasil. Então, esperamos que por esse podcast aqui a gente consiga ajudar ali os empresários a conseguir organizar melhor seus negócios. Com toda certeza, vamos pegar emprestado um pouquinho da sua experiência para tentar levar isso para quem nos acompanha através dos nossos canais digitais. E a Larissa Amorim, já conhecida aqui dos nossos canais da Rádio Grande FM, está conosco, vai compartilhar com a gente desse nosso podcast de uma forma diferente, Larissa, daquilo que a gente está acostumado na nossa programação. Hoje também vamos entrar nesse ramo de entender um pouquinho mais a respeito do que o nosso convidado vai apresentar no programa de hoje. Seja bem-vinda também ao nosso podcast. Muito obrigada, Paulo. Estou honrada de te receber aqui. Sou sua aluna, com muito orgulho e fico muito feliz por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito bem, então a gente vai começar aqui esse nosso bate-papo e a gente vai tentar fazer isso de uma forma bastante simples para que você possa efetivamente aproveitar melhor o nosso conteúdo, Rony. E claro, é importante dizer e as pessoas entenderem a importância de se organizar e aprender a gerenciar a sua empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre isso. Por que é tão importante as pessoas, o empresário, aprender a maneira correta de tocar o seu negócio, independente de qual seja o seu ramo? Ótima pergunta, porque eu vejo assim, Paulo? Existe uma estatística que eu gosto muito que diz que 90% das empresas elas são abertas por uma pessoa que é um técnico ou uma técnica. O que é um técnico ou uma técnica? É alguém que sabe fazer algo, que trabalhava para alguém na maior parte das vezes, ou que se formou numa área extremamente técnica e por saber fazer aquilo, por trabalhar para alguém, fala, eu penso que eu tenho condição de abrir um negócio para fazer isso. E ele vai lá e ele abre essa empresa para fazer aquilo que ele domina. O problema é que alguns anos depois ele descobre que apenas saber fazer algo não é o suficiente para gerir um negócio. E aí entra aquela estatística mortal, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que mais de 80% das empresas vão fechar antes dos 10 anos de vida. E aí quando você pega essa estatística, Paulo e Larissa, você vai ver que a primeira causa, a causa principal da mortalidade das empresas é má administração. Às vezes você tem um produto excelente, você tem um serviço excelente, mas a administração é ruim. E por não ter essa noção de gestão de administração, muitas vezes, mesmo tendo excelente produto, excelente serviço, a empresa vai quebrar ou vai fechar. Às vezes o dono fecha porque ele não aguenta mais tanto problema na vida dele e volta para o mercado, às vezes, como um funcionário. Sim. Então olha como que isso é interessante, se a gente parar para olhar. De cada 10, 8 fecha. Principal motivo? Má administração. Essa má administração que você está dizendo já com a empresa aberta, o passo inicial seria exatamente um estudo feito anteriormente. Eu penso em abrir uma empresa, é você primeiro estudar qual que seria meu público-alvo, qual a minha capacidade de investimento. Esse é o primeiro passo para quem pensa em abrir uma empresa antes efetivamente de transformar ela na prática? Olha, esse seria o mundo ideal.
Infelizmente, plano de negócios bem estruturado. Bem estruturado. Infelizmente, entre o mundo ideal e o que existe na realidade, há uma distância muito grande. Então, assim, no fundo, quem, né, que você conhece que antes de abrir um negócio falou assim, vou fazer um plano de negócio, vou fazer um estudo de mercado, vou verificar a análise de concorrência, vou fazer levantamento de todos os custos da operação, é a minoria que faz isso. Então, assim, a grande maioria, ou ele decide empreender por uma necessidade, que a grande maioria ou ele ficou desempregado, ou ele passou por uma situação como aconteceu na pandemia, ou a empresa que ele estava ali fechou, e ele fala, entre eu voltar para o mercado e eu tentar alguma coisa, muitas vezes ele vai tentar alguma coisa. Então a maior parte ele começa, né, totalmente no susto, sem planejamento nenhum. Então se ele começou dessa maneira, qual que é o melhor momento para ele organizar a empresa dele? Assim que ele tiver consciência de que ele precisa mexer na gestão dele. Pode ser no início, pode ser uma empresa que já tem muitos anos. Já treinei pessoas que tinham acabado de abrir uma empresa, a pessoas que tinham empresa há 25, 30 anos. Né? E todos eles têm aproveitamento, por quê? Porque independente da fase que você está da empresa, sempre tem algo que você pode ajustar e melhorar dentro da gestão. O ideal seria fazer um plano de negócio. Né? Se você faz um plano de negócios, tem modelos mais simples do que um plano de negócio, mas se você faz um planejamento mínimo, seria bem melhor. Você já sai à frente de muita gente. Mas a maior parte das pessoas nem tem conhecimento para isso, Paulo. Às vezes ele tem conhecimento só da área técnica. E aí ele abre a empresa porque ele acredita que por ter um bom produto ou um bom serviço vai dar certo. Até tem um livro que a gente utiliza no treinamento que chama O Mito do Empreendedor. O autor chama Michael Gerber. O Gerber é um consultor norte-americano de pequenas empresas. Ele já faz isso há mais de 30 anos e quando ele escreveu o livro ele já tinha atendido mais de 25 mil empresas antes de escrever esse livro. E por que o livro chama o mito? O mito é justamente isso. Ele fala que existe um mito que é saber fazer algo é o suficiente para ter uma empresa que dá certo. E aí ele descobriu ao longo desses 3 décadas que não é o suficiente porque 80% vai morrer. 80% das empresas vão fechar. Então, só saber fazer algo não é o suficiente. É importante muito. Produto bom, serviço bom, talvez seja o centro da operação. Mas se você não souber gerir caixa, se você não souber gerir pessoas, se você não souber fazer publicidade, se você não souber estruturar o seu departamento comercial, muitas vezes a tua empresa não vai para frente. Então não existe o melhor momento. O momento é quando o dono percebe que ele precisa fazer algo. É muito engraçado que você disse, né? Empresas no começo, no meio ou com muitos anos de atividade. E dentro do curso, né, contigo, a gente visualiza que os problemas são muito parecidos. Mesmo aqueles que têm 25 anos de empresa e aqueles que começaram agora, que têm 3, 4 anos de empresa, as dificuldades são muito parecidas, porque a gente não tem esse aprendizado antes, né? Não tem esse conhecimento antes. Então é muito interessante o quanto faz isso, o quanto impacta a questão de aprender os processos, saber analisar os resultados. Fala um pouquinho sobre essa questão de gerenciar esses processos e essas análises com relação ao crescimento do negócio. Com relação ao crescimento, né? Eu costumo trabalhar dentro de 9 bases. Eu falo que toda empresa ela tem 9 bases de gestão. Cada uma dessas bases elas tem a sua importância de acordo com o momento que a empresa está. Algumas delas vão caminhar junto com a empresa a vida toda. Por exemplo, gestão de pessoas. A vida toda você vai ter que fazer gestão de pessoas, vai ter que saber contratar bem, vai ter que saber acompanhar o teu time, saber fazer evolução a partir de critérios e vai ter que saber também qual é o momento de desligar. Então, gestão de pessoas, ele vai passar a vida toda olhando para a gestão de pessoas. A Larissa falou algo bem interessante, né? Às vezes uma empresa de 25, 30 anos, ela tem o mesmo desafio com a empresa que começou agora. Por quê? Porque ela não começou estruturada dentro dessas bases. Então a gente vai fazendo muitas vezes de forma empírica, eu acho que é assim, eu acho que vai dar certo. E aí vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Muitas vezes a empresa vai crescendo, sobrevivendo, mas ela cresce, né? Às vezes é um custo muito alto para os donos, que é aquele custo de estar 100% na operação e não tem hora para nada, não tem tempo para nada. Ou às vezes o custo de tudo que ele ganha na operação volta para a operação porque ele quer crescer mais, então ele também não vê a cor do dinheiro. Então ele acaba não tendo qualidade de vida, em alguns casos nem tendo dinheiro no bolso. Porque muitas vezes nem separa, né, o que é da empresa, o que Na maior parte das vezes não separa. E olha que eu atendi gente com empresas com 100, 200 funcionários, às vezes você tinha essa realidade do caixa da empresa, o caixa do dono é a mesma coisa. Eu tive um caso bem interessante, falando dessa questão de maturidade, eu atendi um dono de uma rede de supermercados aqui da cidade.
já tem mais de 20 anos essa rede, e quando ele veio fazer o treinamento, a gente faz uma análise no início do treinamento para ver onde você se encaixa melhor. Você acredita que a tua empresa está mais numa infância, numa adolescência ou numa maturidade dentro de uma série de conceitos que a gente explica em sala. E aí eu lembro como se fosse hoje que ele falou assim, olha, minha empresa tem mais de 20 anos e eu acabei de descobrir fazendo essa análise que se eu fosse colocar ela dentro de uma realidade, né, de um ser humano, a gente estava saindo da faculdade agora. É aquele recém-formado que não sabe nem muito bem o que vai fazer da vida. Ele falou, e eu achava que minha empresa era uma empresa madura, por ter mais de 20 anos, mais de 150 funcionários. Ele falou, só que eu descobri que tem muita coisa que eu deveria estar olhando, que eu deveria estar cuidando, que eu não estou fazendo. Né? A Larissa perguntou sobre esses indicadores, sobre esses processos. Por exemplo, tem um ponto que eu gosto, que a gente está bem no momento propício, né? Início de ano, né? Que toda empresa deveria fazer, que é o planejamento estratégico. Sim. É você fechar o ano ou iniciar o ano fazendo o planejamento estratégico, olhando para o ano que vai vir e se perguntando, né, qual vai ser a receita estimada esse ano, quais são as despesas, quais são os crescimentos de cada despesa, ou o que nós vamos fazer para a empresa aumentar, que produtos nós vamos investir, que serviços, sempre alinhado com uma meta lá na frente, que é aquela meta da visão que você coloca dentro da sua cultura de 3 a 5 anos. Toda empresa deveria fazer isso, Sim. mas a minoria faz. Tanto é que a disciplina de planejamento estratégico, até uns anos atrás, só se falava para grandes empresas. Não se falava de planejamento estratégico para pequenos negócios. Por quê? Porque ninguém para fazer isso. A minoria, né, as pessoas que passam pelo método, eu pergunto assim, quem já fez um planejamento estratégico? A maior parte nunca tinha feito. Nem sabe por onde começar. Sabe por onde começar. Né? E esse é um ponto importante. Por quê? Porque a partir do planejamento, durante o ano, você vai vem com as reuniões, né, de acompanhamento, né, junto com o teu time de liderança, e aí todos os números que você olha mês a mês é sempre com base no planejamento. Sim. Então se eu fecho o mês, qual foi a lucratividade desse mês, qual foi a taxa de inadimplência, quanto a gente cresceu, né, quanto aumentou em receita ou despesa comparado ao ano passado, são números que todo empresário deveria fazer, mas se ele já não fez o planejamento estratégico, na maior parte das vezes ele também não faz esse acompanhamento mensal. Sim, e você me tocou agora há pouco num ponto que eu acho interessante, você falou do sacrifício, que às vezes o proprietário da empresa ele acaba se sacrificando dessa situação pelo erro, inclusive, de leitura. Porque se ele, de repente, ele faz um feedback com seus clientes, de repente ele tem um feedback positivo de que o cliente está satisfeito com o que ele está apresentando, mas quando ele olha lá para o caixa dele, ele não está tendo a lucratividade. Porque aí houve exatamente esse erro, ele está sendo um custo muito alto para ele manter aquela satisfação do seu cliente. E precisa estar muito atento a isso, porque daqui a pouco você tem cliente satisfeito, mas você não está satisfeito porque você não consegue visualizar a produtividade que a empresa poderia te apresentar. E aí, Paulo, quando você fala assim, olhar para a satisfação do cliente, existe uma disciplina da gestão chamada gestão de experiência do cliente, que é a sétima base que a gente trabalha. Gestão de experiência do cliente é você olhar e se perguntar, o que eu estou entregando hoje é o que o meu cliente esperava receber? Esse é o primeiro ponto. A maior parte não faz isso, Paulo. A maior parte não tem nenhum canal, né, de comunicação com o seu cliente, né? Às vezes você, sei lá, vou dar um exemplo que talvez todos nós passamos cotidianamente. Você vai numa padaria. De repente você vai na padaria, você é mal atendido. Só que não existe um canal, você não sabe aonde você pode fazer uma reclamação, você não faz. Você vai embora e muitas vezes você não volta naquele estabelecimento. Exato. Né? Então, se a empresa tivesse uma cultura, né, de ouvir o cliente para poder medir a experiência, teria isso muito claro de alguma maneira, um canal, né, de ficasse visível. Olha, se você tem alguma coisa para falar, né, manda nesse WhatsApp, manda nesse e-mail, deixa aqui num papelzinho, coloca nessa urna. Mas a maior parte dos empresários não estão olhando para isso. A maior parte nem quer saber a opinião, porque sabe que muitas vezes o funcionário lá na ponta não está fazendo o que deveria fazer e ele nem sabe o que ele tem que fazer para o funcionário poder fazer isso, ou seja, como implementar esses processos. Né? Agora, essa vida que muitas vezes a gente fala que o empresário se sacrifica pelo negócio, é porque ele não tem a consciência da importância dele organizar a empresa dele para ele sair do operacional. Sim. Tem uma frase que se fala muito a nível de Brasil, que talvez todos nós já ouvimos, que é assim, o que engorda o gado é o olho do dono. Só que aí o empresário pega essa frase literal e ele acha que ele tem que estar
10, Olhando, 12 horas fazendo. por dia, Não, fazendo no meio do time, porque se ele não estiver ali, as coisas não vão acontecer. Aí eu pergunto, como que alguns empresários conseguem ter 5, 10, 20, 30 unidades da empresa dele? Você acha que ele vai estar 8, 10 horas por dia nessas unidades? Não vai. Então, assim, quando a gente olha para os grandes negócios, a gente entende o quê? Que um dono ou uma dona de um negócio, quando ele entende que ele precisa organizar o negócio dele, que ele precisa pôr pessoas até melhores do que ele nesse negócio para poder tocar a operação junto com ele, e que ele deixa de fazer a operação, ele ganha tempo para olhar a empresa de forma estratégica, os empresários que conseguem sair da operação, eles conseguem fazer a empresa crescer muito mais do que os que estão na operação. E os que estão na operação não têm vida. Ele até está ganhando dinheiro, mas ele não tem vida. Às vezes ele sai de férias, o telefone não para. É ele que está aprovando tudo no banco, os pagamentos. É ele que tem que poder fazer compra, porque ele não terceiriza a compra para ninguém, porque é um assunto que ele não passa para ninguém, porque ele não passa contato com o fornecedor. E aí ele vai tendo uma visão pequena e limitada do negócio dele, onde 100% da empresa depende dele. Sim. Se ele para, a empresa para. Se ele morre, a empresa morre. Bacana. E isso é um dos pontos que você trabalha bastante dentro do método, né, que você desenvolveu, que é essa questão do treinamento e da capacitação de pessoas, né, de delegar as funções, porque é aquilo que realmente você falou. Às vezes a gente fica até com ciúmes, né, você fala assim, poxa, ele faz melhor do que eu. Poxa, que bom que você tem uma pessoa que faça melhor do que você e que você possa delegar e fazer aquilo que você faz de melhor, que seria administrar de outra forma. O seu símbolo, né, eu acho muito legal, depois eu vou ver se o Dimas consegue colocar aqui pra gente, mas é uma torre. Por que uma torre, né? Explica pra nós esse símbolo, que eu acho assim, incrível você ter escolhido ele para demonstrar a importância da gestão mesmo. Quando eu fui criar o método... Principalmente nas pequenas empresas, que eu acho que é onde a gente peca muito e acha que não pode ter gestão. Mais de 90% das empresas no Brasil são pequenas empresas. Elas praticamente movem o PIB do Brasil, elas que fazem acontecer no Brasil. E é elas que estão sofrendo e elas movimentam o Brasil, né? Olha como que isso é quase um contrassenso. E muitas vezes a gente não está olhando para isso. Quando eu fui criar o método, né, chama-se método GEM. GEM vem de gestão estratégica para negócios, né? E aí eu estava ali definindo o que a gente chama de branding, que é a marca, definindo a marca, e aí na minha cabeça era qual que é um objeto que representa estratégia. Então veio várias ideias, né? Eu fiz várias pesquisas com a pessoa que me ajudou nisso, e aí um objeto me chamou a atenção, que foi a torre. Mas não por conta do xadrez, até porque ela não é tão importante assim no xadrez estrategicamente, mas porque as cidades antigas, elas na grande parte, elas eram muradas. E toda a cidade ela tinha pelo menos uma torre que era chamada Torre de Vigia. E a torre era o ponto mais alto e mais estratégico da cidade. Quando você subia em cima de uma torre dessa, numa cidade murada, você tinha duas visões. A primeira visão que você tinha era a visão de dentro da cidade. Então você, ao subir no ponto mais alto, você tinha uma visão privilegiada e via o que estava acontecendo dentro da sua cidade. E o segundo ponto de visão que você tinha, né, a segunda forma que você tinha ali era olhar para fora. Quando você olhava para fora, você estava numa posição privilegiada, então você via mais ao longe que os demais. Então, ao olhar ao longe, você sabia quem estava vindo, quanto tempo demoraria para chegar, se era um povo amigo, se era um povo inimigo. Quando você traz isso para a gestão, quando a gente sobe na torre, né, o primeiro olhar de dentro da cidade é: o dono precisa sair da operação e olhar a empresa de cima, para ele ver o que está acontecendo em todas as bases, com o seu time, nos processos, nos departamentos. Então ele precisa olhar a empresa de cima. E o segundo olhar que ele precisa ter é o olhar ao longe. O que é o olhar ao longe, Paulo? É o olhar da estratégia, para onde ele está levando esse negócio. Porque a maior parte dos empresários, ele nem sabe aonde ele quer chegar daqui 5 anos. Ele simplesmente vai tocando um dia após o outro. Então é o olhar para dentro, olhar para o futuro, que seria o olhar para fora, né? E aí você vai ver que em cima do símbolo da torre tem uma coroa de 3 pontas, né? Uma torre num formato de coroa com 3 pontas. Por que 3 pontas? O Michael Gerber, o autor do livro O Mito do Empreendedor, ele vai dizer que toda empresa existem 3 líderes. E esses 3 líderes muitas vezes estão dentro do dono, que é o líder técnico, que é quem entende da operação, o líder administrador, que é quem olha para os processos e para os números, e o líder empreendedor, que é quem olha para o futuro, para frente. Na maior parte das vezes, quem está tomando conta é o líder técnico.
O administrador e o empreendedor, ele não está ali. Ao mesmo tempo, se você tem muito empreendedor e tem pouco administrador e técnico, você é aquela pessoa sonhadora, que você pensa, você vai dominar o mundo, mas não sai do lugar. Se você tem muito administrador e pouco técnico e pouco empreendedor, você é aquela pessoa extremamente calculista. Então, tudo você está calculando, tudo você... Sempre com muito medo, você não arrisca, porque você olha para o passado, você compara, você sabe os problemas que deram. E se você é muito técnico, né, eu brinco, eu falo que nem um cavalo com aquele tapa-olho, né? Ele baixa a cabeça e só trabalha. Ele não está olhando para trás e nem para os números, ele não está olhando para o futuro. Então, o que o Gerber vai dizer? Que o ideal é que essas 3 lideranças estejam equilibradas. Que você tenha um pouco de administrador, um pouco de técnico, um pouco de empreendedor. E se você não conseguir isso, que você traga ou sócios ou pessoas em posição de liderança que complementem isso, porque aí você consegue ter um equilíbrio entre esses 3 lideranças para começar a organizar as bases. Né? E para onde que esses 3 olham? Você vai ver que no símbolo tem uma pirâmide embaixo. Esse pirâmide é para lembrar base. Então, os líderes devem olhar para onde? Para as 9 bases que eu comentei, são as 9 bases que todo negócio tem, que todo empreendedor deveria estar olhando para poder organizar a gestão. Bacana, dentro dessa analogia que você faz, e eu estou aqui pensando, e você falou muito bem disso, quando você olha não só para dentro, mas você olha para frente, mas também a importância de se olhar para trás, para enxergar aquilo que você de repente deixou de fazer, ou onde você cometeu os erros. Eu queria, exatamente quando olha para o futuro, você conseguiu visualizar, você entendeu que você precisa fazer alguma coisa, a gente começou até falando sobre isso, no momento de começar a mudar alguma coisa, quando você percebe que algo não está funcionando. Qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira abordagem dentro dos teus ensinamentos, do teu curso, que você orienta sobre tudo esse pequeno? Porque às vezes ele vai esbarrar em fatores externos que acabam impactando os seus negócios também. De qual é a melhor maneira de se pensar, de onde começar a corrigir isso que ele enxergou como possibilidade de mudança? Legal, se a gente pensar num tripé bem importante, que é pessoas, processos e ferramentas, né, sempre começa por pessoas. Então, assim, aonde você tem que começar a mexer primeiro? Time. É melhorar o teu time, treinar teu time, substituir quem tem que substituir, trazer pessoas novas. Por quê? Não adianta você ter dinheiro, você ter ferramenta, se você não tem time para entregar. Executar. Você tem um produto excelente, mas não tem time para executar. Então, o primeiro passo sempre é time. Tanto é que dentro do método, as 2 primeiras bases são gestão de cultura e depois gestão de pessoas. É tudo pessoas. Sim. Tudo voltado a pessoas. Então, primeiro você olha para dentro e se pergunta, quem eu tô lá? É a pessoa certa e está no lugar certo? Porque se ela é a pessoa certa e não está no lugar certo, eu vou ter que colocar ela num outro lugar ou ela não vai ficar no time. Se ela é a pessoa errada, ela precisa sair do time. Sim. Entendeu? E se ela é a pessoa certa e está no lugar certo, eu preciso capacitar ela para que ela cresça comigo. Porque ela já está numa posição importante e ela é a pessoa que tem os valores da empresa. Então, primeiro eu olho para o time. A partir disso eu vou traçar um planejamento, eu preciso trazer novas pessoas, eu preciso criar novas lideranças, que é um dos pontos que a gente trabalha muito dentro do método, né? Porque para você sair do operacional e chegar na posição mais estratégica, tem uma posição do meio que a gente chama que é a posição tática. Então se a gente pensar na pirâmide, a base é a operação, na sequência você tem o tático e lá em cima você tem o estratégico, no topo da pirâmide. O ideal é que o empresário chegue no topo, mas para ele chegar no topo ele precisa ter uma base muito no meio que chama-se tático, que é o time de liderança. Então uma das coisas, a Larissa vai lembrar disso, que eu falo muito no treinamento, você precisa formar líderes para fazer o que você faz hoje a nível de controlar a operação e o time do operacional. Então, quando você olha para o teu time, você tem que se perguntar, eu tenho a quantidade de líderes suficiente? Se eu não tenho, tem alguém aqui que tem a característica que eu poderia treinar para se tornar um líder ou eu vou ter que trazer de fora? Por exemplo, a minha empresa, eu tenho 2 empresas. A de tecnologia, que eu não estou mais na operação, já estou no estratégico tem alguns anos. A empresa de tecnologia, ela tem só 14 pessoas trabalhando nela. Quantos líderes você acredita que ela tem? Num time de 14 pessoas, quantos são líderes? Que estão em posição de liderança, liderando outras pessoas? 4 ou 5. 5. Então, assim, a gente tem posição de liderança que só tem um abaixo dele. Sim. Aí você pergunta, Marrone, tem necessidade? Na maior parte das empresas você vai ter um gerente para 10, 12 pessoas, um gerente para 20. Tem necessidade, senão você não implementa os rituais de acompanhamento, você não consegue fazer as reuniões 1 a 1, você não consegue estruturar planejamento estratégico. Então,
olho para as pessoas, monto meu time de liderança, estruturo os processos de pessoas. Isso está rodando, aí eu vou para as próximas etapas. Aí eu vou olhar para processo, eu vou olhar para produto, eu vou olhar para venda, para caixa, mas primeiro pessoas. Não adianta você tentar mexer no caixa, tentar mexer em produto, tentar mexer em marketing, se o time não está pronto. Você vai lá, faz uma grande campanha de marketing, investe uma fortuna, coloca um monte de contato para dentro da empresa, a gente chama de lead, um monte de lead para dentro da empresa, aí o time de vendas não está preparado, não lança nada no sistema, deixa o pessoal esperando demais, não tem entrega. Pronto, não adiantou nada você mexer em marketing se pessoas não estão alinhadas, entendeu? Entendi. Então sempre começa por pessoas. Por pessoas. E eu acho que você fala também algo que é muito interessante, que é a questão da cultura, né? Você fala assim, me corrija se eu estiver errada, mas se você não implementar a cultura da tua empresa, o teu funcionário vai implementar. Então vai ser a cultura do teu funcionário dentro da tua empresa. Né? Cultura, né? Eu gosto muito da definição que diz que cultura é o jeitão da empresa. É o jeitão que as coisas acontecem ali. Se o dono intencionalmente não implementou os rituais para que todo mundo entre na cultura da empresa, vai existir uma cultura ali, mesmo que não seja dele. Toda empresa tem uma cultura. Sim. Na maior parte das empresas, a cultura é dos funcionários e não do dono. Então, quando você não implementa isso intencionalmente, quanto mais pessoas você contrata, mais a tua cultura vai se deformando, porque vai entrando pessoas totalmente diferentes. E aí eu falo que esse não é o pior. O pior é que geralmente ela é balizada por baixo. É pelos piores colaboradores. Então eu dou sempre um exemplo. Você tem lá um time de 3 pessoas que super performam, super engajados, que tudo que você pede faz mais do que o combinado. Aí você contrata um quarto, que é devagar, quase parando, e coloca nesse time de 3 aqui. Você acredita que esse quarto aqui, ele vai ficar super performático? Ou esses 3 vão voltar para o nível do quarto? Geralmente os 3 vão pro nível do quarto. Porque eles vão falar assim, mas a gente trabalha, não faz nada, fica nas nossas costas. Daqui a pouco, os 3 que estavam super engajados, eles começam a perder o engajamento. Perde a motivação. Perde motivação. Então, se você olhar dessa maneira, você vai vendo que a cultura vai balizando por baixo, pelos piores funcionários. Sim. E aí tem um desafio dos empresários, e muita gente, quando eu falo isso na internet, não gosta. Né? Tem um desafio dos empresários. O empresário tem desafio para mandar a gente embora. A maior parte dos empresários tem desafio para mandar a gente embora. Eu não sofro, Paulo. Já sofri muito. Hoje eu não sofro. Cara, não tá na cultura, não tá performando, não é o que a gente tinha combinado, manda embora e vamos procurar o próximo. Mas não tá fácil encontrar pessoas? Nem um pouco. Mas entre você ter que trabalhar talvez dobrado com alguém no teu time ou você ter que cobrir. E tem um custo para isso, né? Sim, então eu trabalho dobrado até que eu encontre a pessoa, não tem problema. Porque se eu deixo, aí vamos pegar aquela analogia que muita gente faz, se eu deixo a maçã podre no cesto, vai apodrecer as outras maçãs. Então cultura, ela é top-down, ela tem que vir do dono para os colaboradores. Óbvio que existe toda uma estrutura, toda uma técnica, todas as ferramentas que você precisa para isso, mas o dono precisa definir, a cultura da minha empresa vai ser essa, e quem vir trabalhar comigo vai ter que seguir essa cultura. Quem não se encaixar nela não serve para trabalhar comigo. E aí você vai ver que as empresas que têm essas culturas fortes, as pessoas amam trabalhar lá, porque elas se encontraram naquela cultura. Não é algo do tipo opressor, não. A pessoa fala, não, eu gosto de trabalhar nessa empresa porque ela tem esse ritmo. Ela tem esse ritmo. É isso aí. A pessoa adora. Quem não está naquela cultura e a cultura está bem definida, ela não fica. Sim. Às vezes ela pede para sair. E assim, nós encerramos o primeiro episódio do Grande Cast, Gestão Empresarial Estratégica. No próximo episódio, falaremos sobre os desafios enfrentados pelos empresários e quais as estratégias para superar esses desafios. Não esqueça de curtir, compartilhar e marcar o nosso conteúdo e ajude a divulgar a nossa programação. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Grandes entrevistas, grandes temas, grandes transformações. Tudo isso num clique. Aqui no Grande Cast, onde as vozes dos especialistas chegam até você.